Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um Expresso Teológico no ar. Nós estamos felizes porque estamos na Semana Teológica aqui da FTRB. E o Expresso Teológico acontece dentro do contexto dos eventos da FTRB. Então vai lá no YouTube/FTRB e acompanhe lá todos os preletores, os palestrantes que participam das nossas palestras, seminários e conferências. E a gente aproveita e puxa essa turma para um bate-bola aqui no Expresso Teológico. Eu queria dar as boas-vindas, Guilherme de Carvalho, seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria ter você aqui conosco. Leonardo Gonçalves, que não é o cantor, tu pensa assim, rapaz, esse professor da FTRB e aquele cantor, não, se ele cantar, ele vai desencantar muita gente. Então, ele não é aquele. Já é outra situação, né? Ele não é aquele cantor. Léo, seja bem-vindo novamente. Prazer meu estar aqui, Michel, com você, com o Guilherme. É um prazer estar aprendendo com vocês também. Muito bem. Bom, hoje o tema do Expresso Teológico é sobre educação e Estado. No sentido cultural, a educação é a iniciação da vida e a declaração de seus meios e sentido. Essa é uma declaração do Rushduni, e ele diz também que a escola tem sido instrumento nessa tarefa. Mas ele trabalha em esquizofrenia intelectual, um aspecto muito interessante, Guilherme, em que a sociedade não pode dar o que não possui. E o homem moderno não conta com a imagem do homem que forneça funções e estrutura para a sociedade. E nesse contexto, a gente quer trabalhar um pouco nessa relação de educação e Estado. Então, é um prazer estar presente. Obrigado pelo convite. Eu tenho perguntas já há algum tempo sobre o alcance que um projeto educacional nacional pode ter de forma legítima. E você pode perguntar isso de duas formas. Você pode considerar isso em termos substanciais ou em termos formais. Em termos substanciais, como cristãos, a gente pode fazer a pergunta: será que a gente pode concordar com um projeto educacional que envolva uma visão de natureza humana, de bem e assim por diante, que esteja aquém do cristianismo? É claro que é uma pergunta inevitável. Existem muitos modelos do que é a vida boa, a vida feliz, a vida humana completa, desde o modo, claro, não está por aí, a não ser nos filmes, mas você tem esse modelo clássico, heróico, do guerreiro, você tem o modelo racional, filosófico, socrático, você tem os modelos orientais do que significa a maturidade espiritual, que envolve essa perda da individualidade, e tem modelos mais recentes, o modelo vitoriano, né, de homem, e o modelo romântico de felicidade. Esses modelos estão por aí. E os cristãos têm sua visão sobre a natureza humana, e sobre qual é o fim do homem, e o que é a vida feliz e completa. E quando o Estado quer produzir um projeto, ou quer alimentar um projeto educacional, dizer algo sobre o que é a vida feliz e completa, se ele tem que escolher um dentre esses modelos, e o nosso modelo é Jesus Cristo, nós estamos em conflito. Então, em termos substanciais, a gente tem uma questão já. É que a gente tem uma concepção do que é o homem. Não só a partir da visão judaico-cristã de Imago Dei, mas a partir da pessoa de Jesus Cristo. E então, em nome do pluralismo, a gente precisa defender que um desses modelos de realização humana não pode ser privilegiado. E me incomoda particularmente a visão terapêutica do que é a vida humana completa, que surge principalmente no século XX, né? Com o homem psicológico, né? Isso. E o homem maduro é um homem psicologicamente maduro. Então isso é uma meta. Tem outras coisas em jogo, mas isso é uma imagem muito central. E as próprias ideias de cidadania vêm sendo absorvidas por esse projeto que muita gente já apontou, mas Philip Rieff, um intelectual
de origem judaica foi talvez o mais importante a apontar esse problema. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão formal também, que é uma questão sobre limites estruturais do Estado na sociedade. Para muitas pessoas, tudo que é estatal é público e resume a sociedade. E então, se a gente tem um projeto de formação humana, o guardador desse projeto é o Estado. Então, um projeto de educação pública para a cidadania seria o ponto central e organizador de toda uma visão pedagógica, de toda a formação humana. Então, eu diria assim que eu não sei se sociedade é o termo correto, porque sociedade talvez seja um termo muito amplo, que envolva muitas coisas. Então, me referindo ao Estado em particular, eu diria que ele, em dois sentidos diferentes, ele não pode oferecer tudo. Por um lado, porque ele não pode escolher ou privilegiar, embora alguns possam divergir disso, a imagem cristã de homem como chave para a formação humana para todo mundo. E em segundo lugar, uma antropologia comprometida, né? E em segundo lugar, porque o Estado é especializado. O Estado é a vida nacional, ou a comunidade nacional organizada politicamente, tendo em vista a justiça e a preservação das liberdades e assim por diante. Então, para que essa organização funcione bem, é necessária uma educação cívica. Mas isso é só uma dimensão da vida. A vida cívica, nesse sentido, essa vida pública, tendo em vista a preservação da justiça e das liberdades, isso é uma dimensão da existência humana. E há muitas outras dimensões. E eu tenho questionamentos sobre os direitos e a capacidade do Estado de tomar conta de todas essas dimensões da formação humana. Agora também é interessante, né, Léo, que os extremos são perigosos, né? A gente não joga tudo para o Estado, também não pode jogar tudo para a família, né? Sim. A ideia do homeschooling. São questões que são delicadas, como o Guilherme já colocou, quando a gente trabalha educação, Estado, intervenção do Estado e coisas do tipo, mas quando uma esfera, vamos usar uma linguagem caipiriana, quando uma esfera de poder ela deseja tomar posse ou intervir em outra esfera de poder, você tem uma série de conflitos envolvidos aí. Então, ao mesmo tempo que se você der muito poder ao Estado, ao ponto de determinar o que é educação e desqualificar a família, outras instituições nesse processo educacional da formação do homem, você tem um problema. Se você vai para outro extremo, como até a gente tinha conversado aqui, você passa a exigir que a família ou a família reivindica o direito de educar, e essa tarefa da educação sem levar em consideração os outros aspectos, como o Guilherme falou, de formar um cidadão. Então você tem problemas aí que são choques que acabam, ao invés de contribuir, cada área, cada esfera soberana trabalhando em si para que haja cooperação, você cria um tipo de guerra onde um poder quer engolir o outro e você não tem um processo educacional de formação da personalidade humana adequado e saudável. Então, é perigoso quando você se pensa no homeschool, por exemplo, como alguém que educa os seus filhos, mas não prepara para a cidadania e coisa do tipo, né? Então, a gente teria que pensar, fazer perguntas, como cria-se aquela dicotomia, né, nessas questões. O sagrado e o secular, né? Você acha que o homeschooling corre esse risco? Eu tenho uma pequena ideia de que pode criar essa dicotomia, totalizando, né? Centralizando toda a educação, né? Então, talvez o segredo não seria entregar isso ao Estado completamente e nem centralizar toda a educação na família. Né? Eu vejo um problema em centralizar tudo na família. Eu acho que inicialmente sim. Porque é uma comunidade natural, porque até tendo em vista a nossa constituição biopsíquica, na espécie humana a criança precisa ficar muito tempo em contato com a mãe, com os pais. Então é diferente, né? A nossa constituição mesmo biopsíquica. Mas realmente eu acho que uma coisa muito centrada na família, isso pode ser, isso é contestável, mas eu temo
que um sentido mais amplo de comunidade não possa ser cultivado ali. Por causa dos laços de sangue governando todo o processo, eu temo que isso dificulte a compreensão das formas de vida e até mesmo de valores que estão além dessas relações sanguíneas e consanguíneas e até mesmo de fé. Então, precisa haver espaços em que você tem que lidar com o diferente. E eu não estou falando como um relativista a partir da antropologia contemporânea, antropologia urbana contemporânea, nada disso. Mas eu acho que é importante lidar com a diferença. Até mesmo, e aí eu falo como caipiriano, para enfrentar a antítese como uma realidade que não pode ser evitada. Porque a antítese, quando o cristão encontra o reino das trevas negando o reino da luz, eu vejo assim, claro, o cristão deve responder sendo luz, mas isso é um fato, ele pode se magoar por encontrar as trevas, a oposição das trevas. Então, ter paz com todos os homens, a gente tem que aprender, está lá em Romanos, né? Então, a antítese na sua expressão externa, que a gente vai encontrar entre o reino das trevas e o reino da luz, como nós estamos divididos, ela pode evocar o pecado. Sim. Então, o cristão tem que aprender a viver com a negação da sua fé o tempo inteiro. Eu acho que é muito importante você colocou. O caminho não seria totalizar, centralizar a educação para a esfera da família. Isso aí, na verdade, seria um tiro no pé, né? É arriscado. Eu não sou contra o homeschooling, completamente contra, não. Mas também não sou completamente a favor. Eu acho que em algumas situações ele é necessário, mas em outras situações, não é a melhor solução. Eu penso, por causa do processo de diferenciação da sociedade moderna, eu penso que é importante a escola como um ponto de convergência das várias esferas da sociedade. Sim. Então eu diria o seguinte, eu preciso de uma escola mais plural em que a família tenha peso e em que o Estado não se pense dono da escola. Isso é um grande desafio. Nesse sentido, eu não acredito, por exemplo, em uma rede de escolas particulares com fins lucrativos como resposta para a escola pública. Mas também não acredito na escola pública como nós temos hoje, como algo do Estado. Eu acho que a gente precisa de uma escola que seja da sociedade e não do Estado. E uma escola que seja da sociedade e não do Estado, ela teria muito mais presença privada e da família. Então, para mim, não é nem escola pública, nem a mera escola privada, nem homeschooling. O Rushdon, ele cita o Doiver e diz o seguinte, na citação: as ideias totalitárias antigas e modernas da educação estatal das crianças contradizem a ordem cósmica divina e são efetivamente inumanas e destrutivas para a sociedade humana. Eu vou concordar porque quando a gente pensa em dar um poder excessivo a uma dimensão como essa, a uma dessas esferas, você está limitando o processo educacional a um campo que é muito perigoso. Então, por exemplo, se eu no meu ponto de vista eu posso estar errado, vocês podem me corrigir se assim for. Se eu dou ao Estado um poder de definir a educação e quais seriam os termos da educação e coisa do tipo, eu vou encontrar problemas substanciais, inclusive naquilo que a gente vê hoje na relação de indivíduo e comunidade. Então, como existe um conflito natural entre o indivíduo e a comunidade ali, como ele se entende como sociedade, dentro desse parâmetro em que o Estado ele diz o que é educação. Então, em certo sentido, você sacrifica o indivíduo em nome do Estado e ele se perde nisso aí. A gente tem um conflito entre o indivíduo que quer se declarar indivíduo e quer falar dos seus direitos, mas ao mesmo tempo ele faz parte de um processo em que, em certo sentido, eu posso estar errado nesse sentido, mas em certo sentido a individualidade dele não é tão interessante para um Estado. Então eu acho que a gente corre esse risco e teria problema com esse tipo de visão educacional. Por isso que eu entendo que essa citação do Caio ela é muito esclarecedora do meu ponto de vista, né? Eu não saberia dizer se
se na perspectiva de Doivert, essa ideia de uma escola realmente plural, mas plural no sentido não de ideologias exatamente, mas dessa presença de todos os níveis da vida humana na vida escolar. Não sei se ele colocaria nesses termos, mas faz parte da tradição reformacional uma preocupação muito grande com a escola. Talvez alguns de vocês saibam aí, se não ouviram falar, mas uma das bandeiras de Kuyper era a escola. Era uma das bandeiras mais importantes. Os liberais queriam controlar as escolas. E o Kuyper entrou em conflito com esses movimentos que foram influenciados pela Revolução Francesa, de o Estado controlar todo o processo educacional, e defendeu sistemas de escolas livres, e a gente poderia dizer em termos atuais, comunitárias. E até hoje existe isso na Holanda. Numa determinada região, é um grupo de pessoas que tem certa concepção sobre fé, por exemplo, o pessoal é mais secular, ou socialista, ou é cristão. Eles podem solicitar a formação de uma escola que recebe subvenção do Estado, mas que ensina a perspectiva das famílias que se organizaram para que aquela escola fosse estabelecida. Então as escolas têm um caráter comunitário em que a visão particular das pessoas que organizaram está presente, mas ao mesmo tempo é preciso ensinar de um modo que a comunidade nacional seja reconhecida, então a dimensão cívica não é perdida. E é um sistema que tem suas limitações, mas é muito interessante, e resulta dessa interrogação. É contra a ordem cósmica esse controle centralizado da educação. Isso seria inadequado. Em que medida, então, para a gente, chegando nos últimos minutos do nosso Expresso Teológico, em que medida educação e Estado podem coexistir sem que, por exemplo, a discussão da cristandade seja algo prejudicado nesse processo, para as famílias que têm filhos na escola, e aí vai. Então, eu acho muito difícil o Estado controlar a educação sem que isso envolva uma crise com o cristianismo. Eu acho muito complicado, especialmente com os discursos contemporâneos de laicismo, que é mais do que laicidade do Estado, que estão sendo propagados, inclusive com o apoio institucional de órgãos governamentais em alguns momentos. Outro dia eu vi um meme, aparentemente do Ministério Público, que eu tive a impressão que comunicava uma visão laicista, à francesa, a respeito da vida pública. E eu não consideraria isso saudável. Eu acho que isso pode gerar problemas com as pessoas de fé e com os cristãos. Então, assim, eu penso, o que eu penso sobre isso é meio difícil de realizar, mas eu acho que seria interessante. Então eu vou fazer um exercício platônico aqui. Fazer uma ginástica. Platão sonhou com alguma coisa, escreveu lá a República, acabou influenciando, né, gerações. Então vamos fazer um exercício de imaginação. O que eu penso que seria saudável e interessante é um sistema de escolas comunitárias sem fins lucrativos ou com parcerias, em que as famílias pudessem, os pais pudessem escolher em qual escola seus filhos iam estudar, e para que isso fosse acessível a todos, e não apenas a quem tivesse dinheiro para bancar a educação nessas escolas, que existissem vouchers, que são como se fossem bolsas, né? Então um pai, por exemplo, tem uma criança aí de 7 anos, ele quer colocar numa escola e ele não tem grana para colocar numa escola particular cara, e ao mesmo tempo ele acha que a educação na escola pública não está boa, talvez por causa de questões de fé. Então, ao invés de colocar a criança ali, colocaria a criança numa escola credenciada, mas com uma perspectiva que tivesse, por um lado, a sua perspectiva confessional, mas por outro lado, o compromisso de uma formação para a vida cívica. Holística, né? Então não poderia ser também uma escola
Totalmente confessional. Não, poderia ser confessional, Totalmente confessional, digamos mas que assim, não perca os aspectos da Porque não prepara o indivíduo para a vida. Não poderia preparar o cara para uma vida sectária. Uhum. Não poderia ser um projeto sectário. Uhum. Então, um projeto que tem sua base confessional, mas a partir dessa base explica a importância da vida cívica e contribui para a vida nacional. Então, quem se submetesse a isso poderia ser credenciado, e aí esse pai podia matricular essa criança ali, e como você tem ProUni, por exemplo, coisa assim, então aí a verba que seria gasta numa escola pública para manter aquele aluno, seria gasta para colocar o aluno nessa escola. Você está fortalecendo o mercado. Não, é só essas escolas serem sem fins lucrativos. Uhum. Elas poderiam ser sem fins lucrativos, diferenciando das privadas. Então isso faria os pais participarem de forma mais intencional da escolha do projeto educacional para os seus filhos, dariam uma educação mais plural, não é meramente entregar para o capital a educação, e as escolas... Agora, há essa pergunta, mas e as escolas públicas? Elas seriam esvaziadas? Não, a verba para o número de alunos que está presente lá continuaria presente. Como se fosse um SUS, né? Exatamente. Uma verba... Então eu penso assim... Uma semi-privatização, na verdade. Né? Porque não é privado, na verdade, né? A gente devia, talvez, considerar as famílias como iniciativa privada. Se a gente vive num sistema jurídico que não é capaz de distinguir os interesses da família dos interesses de uma empresa, então isso é um problema nosso, não é um problema da realidade. Então a gente tem que adaptar a legislação para ela ser capaz de reconhecer a diferença. E, consequentemente, de reconhecer que modelos diferentes de escolas são possíveis. Então, assim, um sonho aqui, mas eu acho que eu devia ter. Já escreve o projeto. O Igor que gosta de projeto, né? O Igor legal. Ele gosta. Então já tem que passar essa ideia para ele. Mas para surgirem instituições assim, precisava ter uma base jurídica para isso, que ainda não existe. É um desafio, né? Mas a gente lança esses lampejos, quem sabe no futuro, né? Quem sabe? Bom, gente, a gente teria muitas outras coisas para tratar, como questões de gênero, e aí vai, mas não dá tempo. Espero que nos encontremos nos próximos Expresso Teológico. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Obrigado na Semana Teológica e aqui no Expresso Teológico. Vai. Gente, e a gente espera o Guilherme de 11 a 13 de maio. No dia 13. Isso. Vai estar falando sobre... Ele vai estar aqui na conferência. Reforma ontem e hoje entre o sagrado e o... Mas para ficar num bom português aí, entre o secular, e que você falou bonitinho na hora da conferência lá, entre o sagrado e o secular. Isso, entre o sagrado e o secular. Então vai estar tentando resolver essa dicotomia que muitas vezes a gente tá vendo que ainda é muito forte nas igrejas. Né? Muito bem. Léo, obrigado aí. Prazer, sempre bom estar aprendendo com vocês, e vamos dar continuidade, né? E aguardamos o Guilherme aqui. Se Deus quiser, a gente está de volta aí. Maravilha. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.